Bem, antes de começar esse vídeo, eu só tenho uma coisa a dizer. Isso mesmo, depois de um mês sem gravar nada, sem postar nada no canal, eu vou voltar a fazer vídeos. Porque a minha vida ultimamente estava andando um pouco conturbada, faculdade, final de semestre, e também chegou alguns materiais novos, algumas leituras novas que eu queria ler, né, para fazer vídeos sobre eles. Um desses materiais é sobre o tema desse vídeo, que vai ser esse mangá chamado Omega Complex, né, publicado pela Humanoids, é isso mesmo? Não sei. Não, é publicado pela Astral Comics, que foi lançado em 3 volumes únicos. E se você não conhece esse quadro, 24 horas, nesse quadro eu sempre recomendo leituras na qual vocês podem ler em um dia. Você não precisa de mais de um dia para terminar de ler o que eu vou recomendar aqui. E Omega Complex você consegue ler facilmente em um dia, os 3 volumes completos. E antes de falar sobre o Omega Complex, eu devo lembrar-os que eu faço parte do Grupo Invader, que é um blog que fala sobre séries, filmes, animes. Eles falam sobre tudo, tem umas postagens muito divertidas no blog deles. E eles também vão fazer a cobertura da Anime Friends, se eu não me engano. Então se você estiver interessado sobre o que vai ocorrer nesse grande evento, vai na descrição que o link deles vai estar lá embaixo, beleza? Ah, e mais uma coisa, se você gosta de Harry Potter, por favor, veja o vídeo até o final que eu tenho uma surpresinha pra você. Ou se você for uma pessoa um pouco impaciente, você pode pular pro tempo que tá aparecendo agora e já ver qual é essa surpresa. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre... Peraí, tá certo? Não, peraí. Primeiro, segundo... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Bem, sem mais delongas, vamos logo falar sobre Omega Complex, esse mangá que me surpreendeu bastante, porque de tempos em tempos eu tenho uma mania de comprar algo numa livraria, comprar um livro, um mangá, um quadrinho, que eu não pensaria em comprar, sabe? Eu simplesmente vou lá, vejo, dou uma olhada e compro, e me surpreendo positivamente ou negativamente quando chego em casa. Mas no caso do Omega Complex, ele me surpreendeu mais positivamente do que negativamente. A primeira curiosidade que eu devo falar sobre ele é que ele não é um mangá japonês e sim francês, né? Ele foi feito na França. Seu idiota, se foi feito na França, claro que é francês. Ela tem razão. Bem, seguindo a linha de mangás, pra quem não conhece muito ou não lê muito mangás, né, você sempre lê de trás pra frente, aquela coisa, e todo esse mangá aqui tem a essência de um mangá japonês, sabe? Por mais que ele tenha sido feito na França, ele não é diferente dos mangás japoneses. Porém, quando eu tava lendo, eu já percebi que a arte era um pouco diferenciada. Porque geralmente nos mangás japoneses, quando tem personagens estrangeiros, eles simplesmente retratam esse personagem com uma cor de cabelo diferente, né, louro ou branco, pra falar assim, olha, esse personagem, ele é estrangeiro, tem uma cor de cabelo diferente, então é estrangeiro. Mas o Omega Complex, ele consegue trazer traços que lembram muito os traços de HQs ocidentais, como da DC, da Marvel. Por conta dos personagens serem todos contextualizados dentro dos Estados Unidos, então fica nítido que, por mais que seja um mangá, você vê que eles têm um aspecto de quadrinhos um pouco ocidentais e americanizados. E esse mangá ele foi ilustrado pelo Shonen, que muitas vezes os autores eles só usam pseudônimos para se identificar, e esse cara se identificou como Shonen. Mas eu achei bem interessante, eu acho que só pela arte é um mangá que já é bem bacana de se olhar. Outra coisa aqui é que esse mangá foi roteirizado pelo Izu. Simplesmente Izu. I-Z-U. Acertou, miserável. É o seguinte, esse mangá, contando rapidamente o enredo, se trata de uma ficção científica. E olha, eu já li muitos mangás de ficção científica, sabe? É muito comum você misturar elementos shonen com ficção científica, que é o caso desse mangá. E de início eu ia lendo o Omega Complex e vendo nada demais nele, assim, eu falei, beleza, é um shonen como qualquer um. Mas cada vez que você vai adentrando mais na história e vai colocando mais elementos na história, você fica meio...
Quando eu vi Interestelar, eu tive mais ou menos essa mesma reação. Ele começa com um enredo simples, né? A princípio, você entende qual é o objetivo do personagem e ele vai ficando cada vez mais estranho, pra não dizer absurdo, meio cabeça, aquela coisa de... E Omega Complex não é muito diferente disso. Ele usa elementos científicos bem pesados, sabe? É muito nítido a base científica no mangá, sabe? E tanto que entre os mangás, né, cada vez que você vai chegando no final do mangá, tem explicações científicas sobre aqueles elementos que foram usados no mangá, né? Elementos como teoria da relatividade, radioatividade, frequência, explosão sônica. Cara, tem muita coisa aqui que pra quem gosta de física é um prato cheio. Mas esse mangá é perfeito? Olha, ele tem um ponto negativo que me incomodou bastante durante a minha leitura, que se não fosse por ele, esse mangá poderia ser, sabe, muito top. Por ele apenas se encaixar em 3 volumes, muitos elementos e muitos personagens que aparecem durante o trama ficam poucos, digamos, deslocados, sabe, com pouca profundidade. Personagens que a princípio são bem interessantes e que até aparentam ter uma importância dentro da história. Então o Omega Complex, ele joga muitos elementos na tua cara e por ser só 3 volumes não dá tempo suficiente para esses elementos se desenvolverem, sabe, respirarem. Eu acredito que se ao invés de ter saído em 3 volumes certinhos, o mangá se desenvolvesse mais em uma série de mês em mês, por exemplo, os elementos que foram usados aqui poderiam ter respirado mais, você ia se relacionar melhor com os personagens, porque esse mangá tem muito potencial, os personagens são muito interessantes. Então, se fosse para dar uma nota de 0 a 10 para o Omega Complex, eu daria 8, porque infelizmente ele se fecha em 3 volumes e eu queria ter visto mais dos personagens, eu gostaria de ter visto mais daquela história se desenvolver de uma forma melhor. Então ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comentem o que vocês acharam. Ah, você achou que eu tinha esquecido da surpresa do Harry Potter? Não. Durante esse ato de um mês que eu fiquei sem postar nada, eu repensei em muitas coisas pro canal, né? Novos formatos de vídeos, novos quadros. E um deles que eu achei bem interessante é um podcast que vai se chamar Bad Guys. E por que disso? Porque simplesmente o assunto desses podcasts vão ser sobre vilões. Vilões de quadrinhos, de mangás, de livros, vilões da literatura. E adivinha qual foi o primeiro vilão que eu pensei para estrear esse quadro? Sim, eu tô falando daquele que simplesmente não deve ser nomeado, então você deve saber de quem eu tô falando. As pessoas que vão participar desse podcast, além de mim, serão nada mais nada menos do que vocês. Sim, vocês que quiserem participar desse podcast para falar sobre esse grande vilão da literatura, por favor, vai na descrição desse vídeo que vai estar o link da nossa fanpage no Facebook. E ali vai ter um post que vai explicar tudo certinho para vocês verem como que podem participar. Não esqueçam, na descrição desse vídeo, vai lá, acessa o fanpage da página, vai no post e vai estar lá explicando tudo certinho para vocês poderem participar. Eu quero que esse quadro dê certo, eu quero que vocês realmente participem e eu pretendo trazer mais quadros como esse que vocês consigam ser mais participativos. Eu quero juntar essa galera que gosta de literatura, que gosta de leitura. Então, por favor, compartilhe esse vídeo e fala sobre aquele seu amigo que gosta de Harry Potter, que talvez queira participar, porque isso vai ajudar muito para esse quadro dar certo. Valeu? Agora ficamos por aqui. Dê aquele like, beijo do gordo e fui!